Glórias a Deus, nosso Pai. Nós vamos para a parte 72 de nossa série de mensagens Rei dos Reis, exposições do Evangelho de Mateus. O título de nosso sermão hoje é Louvando a Deus por sua graça soberana. Louvando a Deus por sua graça soberana. Mateus capítulo 11. Vamos ler dos versos 16 ao 30. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: Tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que foste erguida até o céu, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operam, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para o de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo respondeu Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Muito bem. Essa mensagem, esse trecho aqui, vem após o trecho em que Jesus comenta Malaquias, e nós vamos ver que a mensagem de Jesus nesse trecho é um complemento à mensagem de Malaquias. Entre os versos 16 e 17, o Senhor Jesus conta uma parábola. Ele conta uma parábola e nós precisamos entender o teor dessa parábola. Ele diz: a quem assemelharei esta geração? Ele está dizendo: a quem assemelharei, com que eu compararei este povo que vive aqui na minha época em Israel? Ele faz uma comparação. É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros. Ele vai comparar com crianças brincando nas praças. E dizem: tocamo-vos flauta e não dançaste, cantamo-vos lamentações e não choraste. O que quer dizer? Ele está comparando com meninos, crianças na praça brincando, e na época parece que eles brincavam usando flauta, é isso que ele está dizendo. Eles tinham brincadeira lá com as flautas, eles cantavam música com as flautas. Eu acho que hoje em dia a criminalidade está tão grande que as crianças não podem nem brincar tranquilo nas praças. Mas ele está falando de um cenário desse aí, crianças brincando na praça. E o ponto é o seguinte: se toca uma música alegre, não dança.
Se toca uma música mais triste, não entra no clima da música triste. O que quer dizer isso? É um tipo de pessoa que nada agrada. Esse que é o ponto. Jesus está falando que aquela geração ali é uma geração que nada agradava a eles. E aí ele vai comparar com ele e com João Batista. No verso 18. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio. O que quer dizer isso, que veio João não comendo e nem bebendo? Se vocês lembram, João tinha uma dieta bem restrita. Não comendo, bem bebendo, quer dizer que os comes e os bebes dele era bem restrito. Ele não comia uma série de coisas, ele não bebia uma série de coisas, era uma dieta restritiva. E o que eles diziam sobre João? Que ele era endemoniado, que ele era louco. Tá? Então João estava errado por isso. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, quer dizer que Jesus não tinha essa dieta igual João Batista. E eles disseram que Jesus era um comilão, que ele era um beberrão e que ele era amigo dos publicanos e pecadores. Veja que Jesus não era nada disso, mas ele era acusado assim. Jesus não era comilão, não beberrão, não era amigo dos publicanos e dos pecadores. Ele não se envolvia com os publicanos e pecadores porque ele tinha uma amizade com a corrupção. Ele se envolvia porque ele pregava para os publicanos e pecadores, mas eles pegavam qualquer coisa para acusar Jesus de alguma coisa. Qual é o ponto aqui? O ponto é que tem gente que nunca vai ficar satisfeito com a palavra de Deus, que nunca vai aceitar a fé, não importa a maneira com que ela seja apresentada. Esse que é o ponto. Pode vir João Batista, eles rejeitam. Pode vir Jesus, eles rejeitam. Você pode explicar esmiçoadinho, eles vão arrumar um motivo para falar mal de você. É esse que é o ponto. É igual os meninos nas praças. Você pode pregar assim, você pode pregar assado, eles vão te arrumar um jeito, ou de te chamar de louco, ou de endemoniado, ou de beberrão, de hipócrita, de alguma coisa, eles vão te criticar. Tem pessoas que é assim. Então, é isso que Jesus está dizendo. Essa geração, ou seja, o povo que vivia naquela época, era um povo rebelde, porque às vezes a gente pensa, né? Talvez aquela pessoa ali rebelde é porque ainda não ouviu o evangelho sendo pregado assim, assado. Tem gente que vai rejeitar de toda forma. Pode vir Jesus pessoalmente pregar, que a pessoa não vai querer saber. É isso que Jesus está falando. Não importa o estilo. Que está dizendo que João Batista e Jesus tinham estilos diferentes. Isso acontece, né? Existem pregadores que têm um estilo talvez diferente de mim, um modo de explicar diferente de mim. Mas quem é rebelde continua sendo rebelde, não importa se explica mais devagar, se explica mais rápido, se prega de um jeito, se prega de outro jeito, continua sendo rebelde. E é isso que Jesus está dizendo, são como os meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros. Sabe aquela criança que qualquer coisa que você propõe a criança birrenta é assim, né? É isso que Jesus está dizendo, a criança birrenta, se ela entrar na birra, qualquer coisa que você fizer, ela vai birrar, vai chorar, não vai querer. Jesus está dizendo, essa geração é assim. E aí Jesus, a partir do verso 20, ele vai começar a falar contra as cidades de Israel. Então começou ele a lançar em rosto a cidade onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido. Então, para contextualizar aqui, vocês lembram que em Mateus 10, Jesus tinha enviado os 12 apóstolos para pregar em várias cidades de Israel e para realizar milagres. Ele enviou os 12 apóstolos para pregar, para realizar milagres. E ele mesmo tinha viajado por muitas cidades de Israel para pregar e para realizar milagres. E muitas dessas cidades, mesmo Jesus indo lá, pregando, realizando milagres, continuaram rebeldes. Continuaram sem se arrepender. É aí que Jesus vai começar a clamar contra elas. O não se haverem arrependido. Guarda essa palavra. O não se haverem arrependido. Então a palavra-chave aí é arrependimento. Perceba então
que a pregação de Jesus estabelecia a necessidade de uma resposta. A pregação de Jesus não era meramente informativa. Não era simplesmente uma informação curiosa. Exigia uma resposta. Essa resposta era a resposta do arrependimento. Esse é um detalhe muito importante para se entender. Então, informações que vocês recebem podem gerar diversos tipos de respostas. Então, por exemplo, se alguém lá de trás me avisar assim, vamos dar um exemplo, me avisar assim, ó, eu estou morrendo de frio, a pessoa está se tremendo lá de frio. Isso vai exigir uma resposta. Qual vai ser a resposta? Aumentar a temperatura do ar ou desligar o ar. Então, a pessoa está me dando essa informação para que algo seja feito, porque ela está com frio, ela quer que aumente o calor. Ou se uma pessoa me disser, estiver na minha casa e falar, estou com sede, o que ela quer que eu faça? Ela quer que eu dê um copo d'água. Estou com fome, quer comida. Cada informação que a gente recebe exige um tipo de resposta. E o que vocês precisam entender é que a pregação de Jesus exige a resposta do arrependimento. Vamos ler novamente o verso 20. Então começou ele a lançar em rosto as cidades, onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido. Ele está reclamando que eles não responderam à pregação de Jesus com arrependimento. O arrependimento é a essência, é o que caracteriza o cristão como cristão. O que te caracteriza como cristão não é se você usa um cordão de uma cruz, não é se você se veste com roupa amarela, roupa preta, roupa branca. O que caracteriza o cristão como cristão é se ele responde à palavra de Jesus com arrependimento. Então esse é o tema que nós vimos ao longo das últimas semanas, que era o assunto da pregação de João Batista e o assunto de Malaquias. Então como é que funciona? Lembre-se de Malaquias. Malaquias foi trazendo diversas reclamações do povo de Israel. Então Malaquias 1, vamos recapitular. Malaquias 1, o culto de Israel está corrompido. Essa era a mensagem de Malaquias 1. O culto de Israel estava corrompido. Qual deveria ser a resposta a essa informação? Arrependimento. Como que seria o arrependimento deles? Eles teriam que reformar o culto para que o culto deixasse de estar corrompido e passasse a estar puro. Malaquias 2. Qual é a reclamação da primeira metade de Malaquias 2? Qual é a palavra do Senhor? Os sacerdotes não estão ensinando a lei. Os sacerdotes não estão ensinando a palavra de Deus. Qual deveria ser a resposta? Arrependimento. Como que seria esse arrependimento? Os sacerdotes que não estavam ensinando a lei de Deus passariam a ensinar a lei de Deus. Segunda metade de Malaquias 2. Qual é a palavra do Senhor? Os homens estão traindo as suas mulheres, estão sendo adúlteros. Essa é a palavra do Senhor. Qual é a resposta? Se arrepender do adultério e passar a ser fiel às suas esposas. Malaquias 3. Malaquias 3 tem uma lista de coisas. Não pagar seu empregado, feitiçaria, tem uma lista de coisas. Aquela é a palavra do Senhor. Qual é a resposta? Mudar em cada uma daquelas coisas que o Senhor estava reclamando. Malaquias 3 também fala sobre os dízimos. A palavra do Senhor sobre os dízimos. Qual seria a resposta? Passar a ser dizimista. Então, arrependimento é assim. Você ouve a palavra do Senhor e você se posiciona em relação à palavra, à lei do Senhor, de modo a deixar aquilo que o Senhor condena e abraçar aquilo que ele aprova. Deixar o que o Senhor condena e abraçar aquilo que ele aprova. O Senhor, em sua palavra, ele nos ensina sobre arrependimento de duas maneiras principais.
de duas maneiras principais. A primeira maneira é através de mandamentos expressos. Mandamentos expressos. Repita comigo, mandamento expressos. O que é um mandamento expresso? É uma ordem direta e objetiva quando Deus diz, não faça isso ou faça aquilo. Essa é a forma mais básica, mais fundamental de Deus ensinar arrependimento. Então, eu vou dar um exemplo aqui. 2 Reis, capítulo 17. Faz parte da nossa leitura que a gente fez do Velho Testamento. Eu só vou comentar um texto. 2 Reis 17. Vamos ver o verso 41. Só o verso 41. Assim essas nações temiam o Senhor e serviam suas imagens de escultura, também seus filhos e seus filhos de seus filhos, como fizeram seus pais, assim fizeram eles até o dia de hoje. Então, eu não vou ler o capítulo inteiro, obviamente a gente já leu, mas tirando o exemplo desse verso 41, de que forma Deus nos ensina o arrependimento no verso 41? Que se eu misturar o temor do Senhor, quer dizer, eu digo servir a Deus, eu acrescentar isso com servir imagens de escultura, eu estou errado. Então, se eu me arrepender disso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abandonar as imagens de escultura, porque aqui tem um mandamento expresso sobre o que não fazer. Então, esse é um mandamento expresso, quando tem uma ordem direta, que Deus diz. Tem vários exemplos básicos, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não cobiçarás, são mandamentos expressos. Porém, os mandamentos bíblicos, eles são ensinados de uma segunda maneira, que é a maneira de Mateus 11, verso 21. Abro em Mateus 11, verso 21. Os mandamentos de Deus são ensinados também através de histórias. Através de histórias. Eu estava assistindo essa semana um sermão antigo meu, chamado Buscando ao Senhor por meio das histórias bíblicas. E o que eu ensinei nesse sermão, eu vou repetir agora. Então, verso 21 diz assim: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teria arrependido com saco e com sisa. Pois bem, quando ele diz, ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, o que é Corazim e Betsaida? Corazim e Betsaida são duas cidades em Israel. Então, ai de ti, ele está falando contra duas cidades de Israel. Então, se ele estivesse no Brasil, ele ia falar, ai de ti, Porto Alegre, ai de ti, Campo Bom. Será que ele faria ai de ti? Depende de como que Campo Bom ia responder, né? Tomara que respondesse bem. Mas ele está criticando duas cidades. Tenta se colocar no lugar de um morador dessa cidade. É bastante assustador, né? É porque a gente está distante do texto, mas imagina Jesus condenando toda a sua cidade. E você é um morador daquela cidade. Era assustador. E aí ele vai falar, porque se em Tiro e em Sidom, tá vendo Tiro e Sidom? O que é esse Tiro e Sidom? É aí que você tem que ter o hábito de ler a Bíblia. É aí que você tem que ter o hábito de ler o Velho Testamento. Abram no livro de Ezequiel. Livro de Ezequiel. Capítulo 26.
Está vendo o capítulo 26? Tem o título desse capítulo nas suas Bíblias. O que está escrito no título? Profecia contra Tiro, alguma coisa assim, né? Então, se vocês lerem o capítulo inteiro, é o profeta Ezequiel. Vocês sabem quanto tempo o profeta Ezequiel viveu antes de Cristo? Mais ou menos entre 500 a 600 anos. Então, isso aqui é entre 500 a 600 anos. E nós vamos ler o verso 3. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como o mar faz subir as suas ondas. Se vocês lerem o capítulo 26, o capítulo 27, o capítulo 28, são profecias contra Tiro, que Tiro seria destruído pelo Senhor. Chegando no capítulo 28, no verso 21, 20 e 21, e veio a palavra do Senhor dizendo, capítulo 28, versos 20 e 21, e veio a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dirige o teu rosto contra Sidom e profetiza contra ela, e dize, assim diz o Senhor, eis-me contra ti, ó Sidom, e vai vir juízo contra Sidom. Capítulo 29, profecia contra o Egito, e assim vai, ok? Muito bem. Então vocês estão vendo que no Velho Testamento, essas nações, Tiro e Sidom, foram julgadas por Deus. Volto para Mateus 11. Então Jesus, no verso 21, Mateus 11, 21, ai de ti, Corazim, cidade de Israel, ai de ti, Betseda, cidade de Israel, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com os atos que sim. O que ele está dizendo? Se aqueles povos lá do Velho Testamento, se eu tivesse ido lá, realizar os mesmos milagres que eu fiz aqui, eles teriam se arrependido e não teriam sido destruídos. Verso 23, é a mesma ideia. E tu, Cafarnaum, o que é Cafarnaum? Cafarnaum também é a cidade de Israel. E para quem não lembra, Cafarnaum é a cidade de Israel que tentaram matar Jesus lá no início do seu ministério. Jesus quase foi morto lá. E tu, Cafarnaum, que foste erguido até o céu, serás abatido até o inferno, porque se em Sodoma tivesse sido feito os prodígios que em ti se operam, teria ela permanecido até hoje. Ele está dizendo que se eu, Jesus, tivesse ido até Sodoma, realizar os milagres que eu realizei em Cafarnaum, Sodoma estaria de pé até o dia de hoje, não teria sido destruído. Então, o que nós temos aqui? Jesus está citando histórias do Velho Testamento, a história da destruição de Tiro, a história da destruição de Sidom, a história da destruição de Sodoma e Gomorra. Ele está citando essa história para servir de padrão de arrependimento. Então, a história ensina mandamentos. A história ensina mandamentos. De que forma? Pois bem, se ele está citando Tiro e Sidom como nações que Deus destruiu porque eles não se arrependeram, captura isso. Ele está dizendo que essas nações foram destruídas. Por que elas foram destruídas? Porque elas não se arrependeram. E a pergunta é, não se arrependeram do quê? Se vocês voltarem a Ezequiel 26, 27 e 28, e a história da destruição de Sodoma e Gomorra em Gênesis 18 e 19, se vocês voltarem nessas histórias, vocês vão ver motivos que levaram essas nações a serem destruídas. Ou seja, a história da destruição dessas nações ensinam, número 1, que nós precisamos nos arrepender, e número 2, do que precisamos nos arrepender. Porque se essas nações foram destruídas por esses pecados, isso significa que se nós tivermos os mesmos pecados, Deus nos destruirá também. Esse é o ponto da comparação de Jesus. Então, por exemplo, vamos usar um exemplo aqui mais conhecido, Tiro e Sidom. Muita gente não conhece a história. Eu recomendo ler sobre eles, mas vamos dar um exemplo mais conhecido para começar.
Egito no Êxodo. Todo mundo conhece a história de Moisés e Egito no Êxodo. Então, o Egito foi destruído. A gente tem que se perguntar por quê. Porque o faraó era muito fiel a Deus. Era por isso? Não. Por que o Egito foi destruído? Então, quando a gente lê sobre a destruição do Egito por meio de Moisés no Êxodo, não é suficiente saber que foi destruído. Vocês têm que saber por quê. Porque quando você descobre por quê, você é ensinado do que você precisa se arrepender. É assim que funcionam as histórias bíblicas. São histórias que precisam gerar uma resposta. E a resposta é arrependimento, e o arrependimento é daqueles pecados que levou àquela destruição. É para isso que servem as histórias bíblicas. Então, no Egito, eles oprimiam os israelitas e escravizavam os israelitas. Havia uma opressão de escravidão. Então, se eu ler aquela história e isso não gerar em mim nenhum entendimento sobre nenhum tipo de pecado, eu sou um tolo. Por que Deus destruiu o faraó e por que se eu cometer o mesmo pecado, ele não nos destruiria? Então, se eu vivesse no Brasil, no ano de 1800, por exemplo, eu teria que ler o Êxodo e pensar, peraí, aqui no Brasil, nós temos o mesmo sistema de escravidão. E o que eu teria que fazer no Brasil em 1800, ao ler a história do Egito, onde uma nação foi condenada por esse pecado? O que eu teria que fazer em 1800 no Brasil? Eu teria que me arrepender do sistema de escravidão brasileira. Porque aquela história é para condenar um determinado tipo de sistema. É para isso que serve aquela história. É para dizer que se os homens não são livres, se eles não têm meios de ser livres, existe um pecado. E tem outras coisas lá. Por exemplo, Faraó, ele queria proibir o culto a Deus. Faraó tentou proibir o culto a Deus. Isso nos ensina sobre quem tenta proibir as pessoas de adorar a Deus. Todas as histórias bíblicas são assim. Existem pecados que levam essas nações a serem destruídas e nós precisamos saber se nós não temos os mesmos tipos de pecados. É isso que Jesus está dizendo. Está vendo quando Jesus diz no verso 21? Se em Tiro e em Sidom. Meus irmãos, Jesus é o Senhor. E tudo que procede da sua boca é importante. Se Jesus está citando a história de Tiro e Sidom, se esforce para conhecer. Sabe como é que você mostra para Deus que você realmente reconhece Jesus? Valorizando todas as palavras que Jesus falou. Então, se você não conhece Tiro e Sidom, o mero fato de Jesus ter mencionado deve levar você a se esforçar para querer saber. Porque nessas histórias, Deus ensinou por que eles foram destruídos e você tem que saber se você tem os mesmos pecados. Vamos avançar. A destruição dos cananeus. A destruição dos cananeus, por exemplo. Por que Deus destruiu os cananeus? Os cananeus moravam na terra prometida que Deus deu aos filhos de Israel. Por que Deus os destruiu? Bom, Levítico 18 e 20 mostra. Então, quando você lê sobre a destruição dos cananeus, não é suficiente que você saiba que eles foram destruídos. Você tem que se perguntar, eu tenho os mesmos pecados? Eu tolero os mesmos pecados? Eu aceito os mesmos pecados? Porque se eles foram destruídos pelos meus pecados, por esses pecados, se eles não foram poupados, por que eu seria poupado? É isso que Jesus está dizendo.
Quando ele lembra do julgamento de Tiro e Sidom, ele está dizendo, se Tiro e Sidom foi destruído por isso, se Sodoma, verso 23, foi destruído por isso, por que que Betseda, Corazim e Cafarnaum seriam poupados? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele não vai poupar Israel se ele não poupou Sodoma. Isso prova, inclusive, que a lei moral de Deus é a mesma em todos os séculos. Não existe uma lei moral do Velho Testamento, outra lei moral do Novo Testamento. É a mesma lei moral desde o princípio do mundo, em todos os séculos. Por isso que todas essas nações foram julgadas pelo mesmo padrão. Ou a gente pode pensar no Reino do Norte, que tinha como capital Samaria. Por que que o Reino do Norte foi destruído? Por que que eles foram destruídos? Meus irmãos, hoje é uma data muito importante. Hoje é uma data muito importante. Não por ser aniversário de alguém aqui. Mas hoje é dia 10 de março. Você sabe por que dia 10 de março é importante? Eu vou dizer que hoje é a data mais importante da história do Brasil. Hoje é a data mais importante da história do Brasil, porque hoje foi celebrado em 1557 o primeiro culto no Brasil. Então, o primeiro culto no Brasil foi celebrado no dia 10 de março de 1557. Foi celebrado no Rio de Janeiro. E ele foi celebrado por um pastor que foi enviado para o Brasil pela Igreja de Genebra, a Igreja Reformada de Genebra. E o culto deles foi igual ao nosso. Eles leram a Bíblia, eles cantaram o Salmo 5. E teve o sermão, foi igual ao nosso. Foi o início da Igreja Reformada do Rio de Janeiro. E essa igreja começou da seguinte forma. Tinha uma colônia no Rio de Janeiro de franceses e tinha o líder da colônia. Eu vou encurtar a história aqui para não ficar muito longo. Mas o líder da colônia falou aqui o seguinte, eu quero os homens mais trabalhadores da Europa, mais honestos, mais trabalhadores da Europa. Então ele escreveu uma carta para a igreja de Genebra. Genebra, para quem não sabe, fica na Suíça. E escreveu, Pastor João Calvino, eu gostaria que vocês enviassem bons homens para o Brasil, que a gente está descobrindo o Brasil aqui, e eles vamos montar uma igreja aqui, a gente vai evangelizar aqui, e eles são muito trabalhadores. Eu sei que aí na igreja de Genebra, todo mundo fala bem que aí na igreja só tem gente trabalhador, estudado, e eu quero que venham as famílias para cá. Aí beleza. A igreja de Genebra falou, tá bom. Mandou 2 pastores, mandou um grupo de pessoas. Eles chegaram aqui, celebraram o culto. Por que que esse dia é o mais importante da história do Brasil? Porque a coisa mais importante de um indivíduo, de uma nação, é adorar a Deus. Não tem nada mais importante do que esse. Eles chegaram, celebraram o culto, começaram a conhecer os índios, não teve nenhum tipo de conflito com os índios, inclusive tinha alguns índios do Rio de Janeiro que eles eram perigosos porque eles eram canibais, mas não tiveram nenhum problema até aí. E aí estava tudo tranquilo, até que o líder da colônia, o nome dele é bem estranho de se pronunciar, por isso que eu não estou falando. É um nome francês. Eu não vou pronunciar porque é difícil. Mas o líder da colônia chamou ele, chamou os pastores, chamou o grupo e falou, é o seguinte, vocês são hereges. Vocês são hereges, e prendeu o grupo. Colocou eles na cadeia. O mesmo cara que tinha trazido eles para o Brasil. Prendeu o grupo, todos os membros, todos da Igreja Reformada
do Rio de Janeiro, prendeu todo mundo, prendeu os líderes. 2 deles conseguiram escapar. Teve 2 deles que conseguiram escapar, vou contar a história deles depois. Mas o grupo foi preso. Ele falou assim, ó, vocês têm 24 horas para escrever no papel o que vocês acreditam. Vocês vão escrever no papel o que vocês acreditam. E foi aí que surgiu a Confissão de Guanabara. Para quem não conhece, a Confissão de Guanabara é uma das mais importantes documentos da história da Igreja Presbiteriana. Se você é presbiteriano raiz, você tem que ler a Confissão de Guanabara. Foi o que esses homens escreveram numa prisão no Rio de Janeiro. E ele falou, ó, eu quero que vocês escrevam o que vocês acreditam para vocês provarem que vocês não são hereges. Eles escreveram. Chegou de manhã, eles entregaram o documento. Está aqui, o que a gente acredita? O líder da coluna leu e falou, vocês são hereges. Entregou eles para os jesuítas. Vocês lembram que na época o Brasil era comandado por padres jesuítas. E a mando dos padres jesuítas mataram todos eles no Rio de Janeiro. E foi assim que o catolicismo romano predominou no Brasil. Foi pela morte dos primeiros líderes da igreja reformada. Eles foram mortos. Eu falei que sobreviveu. Teve 2, um fugiu para a Europa, conseguiu entrar num barco escondido e fugiu para a Europa. O outro, o que fugiu para a Europa era o grande Jean Deléry. Jean Deléry era um sapateiro. Quando ele voltou para a Europa, ele foi ordenado ao ministério pastoral por João Calvino. E o outro que sobreviveu, ele fugiu para São Paulo. Ele foi a pé para São Paulo. No meio do caminho, ele se encontrou com índios canibais. E os índios canibais já estavam pensando em comer ele quando viram que ele estava com a Bíblia. Quando eles viram que ele estava com a Bíblia, eles decidiram não fazer nada porque eles acreditavam que aquela Bíblia ali tinha um poder que não podia mexer com o que tivesse com a Bíblia. Ele conseguiu chegar em São Paulo e ele falou, como eu já sei que eu vou morrer mesmo, eu vou ficar aqui pregando até eles me prenderem. Ele ficou lá pelas ruas de São Paulo, pregando, até que chegou as autoridades, prenderam ele. Ele foi levado para a Bahia, onde ele foi executado. Depois disso, os reformadores passaram a ver o Brasil muito negativamente e ninguém queria vir para o Brasil que fosse protestante ou reformado. Então, para pensar, o Brasil tem nas suas origens a perseguição violenta contra quem pregasse o evangelho verdadeiro, violência. Somente no século XIX, é que as igrejas reformadas protestantes evangélicas passaram a ser autorizadas no Brasil. Aí começaram a vir presbiterianos, batistas, luteranos. Com a imigração alemã veio os luteranos, vieram os presbiterianos com os americanos, ingleses, escoceses, vieram os metodistas com os americanos, os batistas com os americanos, começou a vir também, mas só no século XIX. E um dos motivos era que o rei do Brasil, na época, o imperador do Brasil, que era Dom Pedro II. Dom Pedro II foi quem autorizou, é uma longa história complexa, deu mais abertura, mas ele falou que ele começou a observar no mundo, ele viu que as nações, os povos protestantes, eram povos mais desenvolvidos e prósperos. Ele começou a observar isso. Ele começou a observar a Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Suíça, os países escandinavos. Ele via que todo país onde prevalecia a fé protestante eram países mais desenvolvidos. Ele falou, tem que trazer esse povo para cá, para o Brasil crescer. Inclusive, foi aí que começou a imigração dos alemães, nessa época aí, para o Rio Grande do Sul. Então, um pouco de história, e dentro dessa história, a gente precisa se perguntar, nós brasileiros temos esse pecado na nossa história de perseguir os servos de Deus. Isso faz parte da história brasileira. E quando a gente entende a história do nosso país,
a gente vai ver que muito do nosso país, eu falei aqui antes, né, que esse Samaria aí está parecendo o Brasil. E o que eu estou querendo dizer para vocês é, quando vocês leem essas histórias bíblicas, quando vocês leem sobre a Samaria, vocês leem só como uma curiosidade ou vocês começam a comparar com o mundo ao seu redor e ver que é pecado parecido? São pecados parecidos. São os mesmos tipos de pecado. As pessoas servem a Deus com imagens de escultura, são igrejas cheias de imagens de escultura, e as pessoas misturam cristianismo com outras religiões. O Rio Grande do Sul é um estado que de manhã a pessoa está na igreja e de noite está no centro de macumba. Está nisso, está naquilo outro. São os mesmos tipos de pecados. Perseguição. Eu descobri há poucos anos atrás que o meu tio bisavô, que ele trabalhou para abrir uma igreja presbiteriana no sul da Bahia. Meu tio bisavô. E se você estudar sobre a história da igreja presbiteriana no sul da Bahia, isso no século XX, há poucas décadas. Quando alguém abriu uma igreja lá, eles apedrejavam a igreja. Eles queimavam as igrejas, eles quebravam as igrejas, quebravam o vidro. E muitas vezes amando dos líderes religiosos da cidade. Tinha perseguição física na geração dos meus avós, na Bahia, em vários lugares. Se vocês estudarem sobre as origens do presbiterianismo no Brasil, José Manuel da Conceição. José, ele veio dos Estados Unidos e quando ele pregava no Brasil, com frequência ele tinha que escapar para não morrer. Se você ler a história dele ali no Minas Gerais, sul do Minas Gerais, na verdade, desculpa, estou confundindo. José Manuel da Conceição é o primeiro pastor brasileiro. O americano é Ashbel Green. Tá? O José Manuel da Conceição, ele foi evangelizado pelo americano, ele foi o primeiro pastor presbiteriano brasileiro, mas ele quase morreu apedrejado, tacavam pedra nele, batiam, era bem pesado naquela época. Então, quando a gente lê em Atos dos Apóstolos, sobre a perseguição, que os apóstolos não sofriam a mesma coisa, apanhavam, eram apedrejados, a gente tem que ver que o Brasil tem o mesmo sangue em suas mãos. Tem o mesmo tipo de pecado em sua história. E o povo brasileiro precisa se arrepender de sua história de tantos pecados. Olha, o Rio de Janeiro, vou te falar, se você começar a ver a história do Rio de Janeiro, é tanta coisa esquisita surgindo lá. É religião doida, é cada coisa esquisita que surgiu do Rio de Janeiro, que a gente tem que se perguntar se não tem uma raiz nessas origens aí do Rio de Janeiro. Então é isso que Jesus está dizendo aqui, Tiro e Sidom, ele está mandando lembrar da história. Lembre-se da história e vejam se vocês não são culpados do mesmo que Sodoma. Se vocês não estão praticando a mesma coisa que Sodoma, a mesma coisa que Tiro e Sidom. Só que, aí Jesus vai dizer no verso 21, só que vocês, Corazim, vocês, Betsaida, vocês são mais culpados. Vocês são mais culpados. Por quê? Porque em Israel, Jesus estava pessoalmente lá, realizando milagres. Então se torna pior quando você é alguém que rejeita a verdade, estando tão perto da verdade. Então veja bem, a pessoa que nunca entrou numa igreja, que nunca viu o ensinamento de Jesus, ela vai prestar conta de seus pecados. Mas é pior se você estiver aqui todo domingo ouvindo e mesmo assim não se posicionar, se torna pior. Então, o mentiroso, que nunca pisou numa igreja, mas ele é mentiroso, ele vai prestar conta, porque mentira é pecado.
Agora imagina, você está toda semana na igreja e você continua sendo enganador. Toda semana na igreja você continua sendo mentiroso. Vai ser pior para você. Porque toda semana você está tendo a oportunidade de se consertar e você não se conserta. Então, esse que é o ponto aqui. Ó. Sodoma foi destruído, mas você está o próprio Jesus lá. Está o próprio Jesus realizando milagre, mesmo assim eles não se arrependiam. E esse conceito de arrependimento está diretamente ligado ao conceito de graça. O que significa graça? Graça é favor imerecido. É o que Deus faz por nós sem que nós mereçamos. Então pensa aí no conceito de graça na vida de Adão. Então, quando Adão foi criado, ele foi criado à imagem de Deus. Ele recebeu uma esposa. Ele recebeu um trabalho. Ele recebeu um mundo lindo. O que Adão fez para merecer essas coisas? O que Adão fez para merecer ter uma mulher, para merecer ter toda a terra? Nada. Ele veio do pó. Será que Adão, quando Deus criou a esposa dele, ele podia falar assim: Deus, realmente essa mulher aqui é porque eu fiz por merecer. Ele tinha acabado de ser criado, não dava nem tempo de fazer algo por merecer. Então, graça é isso. Graça é quando você entende que as coisas que você recebe de Deus é porque Deus é gracioso, porque Deus ama nos abençoar, porque Deus é bom. Nós vivemos em um planeta lindo. Você para pensar quantos lugares lindos tem? Tem lugares lindos e Deus criou para a gente apreciar. É aí que entra a ingratidão. Na ingratidão, a gente pega um esgoto e joga lá. Então Deus cria um lugar lindo, a gente suja, joga esgoto, polui tudo e vira um lixão. Essa ingratidão veio desde Adão, que a gente não é grato pelas coisas boas que Deus nos concede. Então Deus dá um lugar maravilhoso, a gente destrói tudo. Não é assim o mundo? Tem um monte de lugar lindo aí que o povo conseguiu destruir. Deus te dá um filho, você não liga para aquele filho. Tem tantos pais que são assim. Como é que Deus dá filho para alguém e a pessoa não ama o seu filho? Isso é um pecado muito grave, não amar os filhos. Como é que Deus te dá uma família e você não ama a sua família? Como é que Deus te dá uma igreja e você não se importa com a sua igreja? Deus te dá uma Bíblia e você não se importa com a Bíblia. Tantas coisas que Deus nos dá e nós não nos importamos. Então, qual é a relação entre graça e arrependimento? Primeira relação é que arrependimento é quando você passa a reconhecer a graça. Quando você entende que o seu comportamento não condiz com tudo que Deus te faz e tudo que Ele é. Então você que tem filhos e não liga para os seus filhos, você vai se arrepender reconhecendo aquela graça de ser pai. Você que tem uma igreja e não se importa com a sua igreja, você vai reconhecer a graça de ter seus irmãos. Lembra que a igreja não é o prédio. Você vai reconhecer essa graça. E mediante o arrependimento existe o perdão. Mediante o arrependimento existe o perdão. E perdão é graça. Porque quando Deus nos perdoa, Ele não está levando em conta toda a ingratidão passada. Vamos ler uma passagem de Ezequiel, outra passagem de Ezequiel muito importante sobre isso. Ezequiel 18.
Ezequiel 18, 21. Ezequiel 18, 21. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Até aí. Então você está vendo que ele está dizendo que se o ímpio se converter, se o ímpio se arrepender, se ele se arrepender dos seus pecados, olha só o verso 22. Não haverá lembrança daqueles pecados parte de Deus. Quer dizer que Deus não vai imputar sobre ele, Deus vai perdoá-lo. Então, se você é um mentiroso, se você é um adúltero, se você é invejoso, se você é ladrão, se você adora ídolos, se você se converter, e o que é se converter? Vamos ler no verso 21, o que é se arrepender? O verso 21 define o que é arrependimento. Ele vai se converter, significa mudar. Vai fazer a conversão. Sabe com o carro, quando você faz a conversão, você está indo para lá, você vai agora voltar. E guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá. Então você vai abandonar as coisas que os mandamentos de Deus condenam e você vai praticar os estatutos que a lei de Deus ordena. Você vai abandonar algo e você vai agradar outro. Isso é arrependimento. E se você fizer isso, existe graça para você. Porque existe perdão. Porque existe o esquecimento das suas práticas antigas. Então, se você é um adúltero, Deus não vai imputar o seu adultério, Ele vai perdoar. E agora você vai deixar de ser um adúltero, agora você vai deixar de ser um fornicador, agora você vai deixar de ser um mentiroso e você vai dizer a verdade e você vai honrar o casamento. E Deus vai fazer você viver, porque isso é graça. Isso é graça. Abra em... Volte para Mateus 11. Então, o arrependimento de Cafarnaum, o arrependimento de Corazim, o arrependimento de Betsaida significa que eles deveriam abandonar os seus pecados e abraçar a verdade. E aí eu quero dar uma dica bem prática de como o arrependimento funciona, tá? Quero falar aqui de forma bem prática. Como é que funciona o arrependimento? Primeiro começa com o que nós podemos chamar de conscientização. O que é conscientização? É quando você aceita o que a lei de Deus diz sobre aquilo. Esse é o primeiro passo. Você entende o que a lei de Deus ensina e você aceita. Então você entende que adorar ídolos é pecado. Você entende o que significa adorar ídolos e você aceita que aquilo que Deus está dizendo é verdade. A partir daí, depois da conscientização, que é o primeiro passo, vem a mudança. E aí eu quero dar uma dica muito importante sobre a mudança. A mudança, ela envolve duas partes, o que Paulo chama de mortificação e vivificação. Repita comigo, mortificação, vivificação. Mortificação é quando você vai matar, isso está em Efésios 4 e Colossenses 2 e 3. Não vou ler agora, mas vocês podem ler em casa. Mas mortificação é quando você vai abandonar, você vai matar aquela prática antiga.
Vivificação é muito importante, porque vivificação quer dizer que você vai colocar uma prática nova no lugar da antiga. E muita gente fracassa no processo de arrependimento porque eles não entendem a vivificação. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem de alguém viciado em tabaco, um tabagista. Então, normalmente, alguém que é tabagista, o tabagismo está muito ligado a determinados hábitos. Então, a pessoa tem o hábito de fumar naquele horário, naquele lugar. E aquilo se torna um vício. Se aquela pessoa, todo dia ela almoçava, aí vamos dizer que ela ia até a varanda da casa dela, tomava um café e tinha aquele fumo naquele ambiente. E aquilo é um vício. E ela fuma, vamos dizer aí, uma cartela de cigarro por dia e tem aqueles hábitos. Uma das coisas que vai atrapalhar ela conseguir vencer aquele vício é se ela continuar indo até o mesmo local, tomando o mesmo cafezinho, porque o cérebro vai associar com aquele hábito. O cérebro vai associar com aquele hábito. Então, para você conseguir romper, você vai ter que criar novos hábitos. Eu estou dando um exemplo de tabagismo. Mas, qualquer pecado é assim. Não somente um vício por tabagismo, qualquer tipo de pecado, ele existe como um hábito, como um costume. Por isso que é difícil você romper. Então, você tem que não somente tentar abandonar aquele costume, mas você precisa colocar outra coisa positiva no lugar. Então, por exemplo, se você tem um problema de ser uma pessoa brigona, uma pessoa que quer resolver tudo na briga, uma pessoa irada, raivosa, normalmente isso existe na sua vida como um mecanismo de defesa. Então, sempre que alguém faz algo que você não gosta, já é meio que no automático que você vai reagir daquela forma. Você já vai soltar um palavrão, você já vai falar um desaforo, porque esse é o hábito, o costume que você desenvolveu. E tem costume que está tão enraizado que entra no automático. Sabe o que é no automático? Quando você já falou o palavrão, já xingou, já brigou, já socou a cara de alguém. Todo pecado é assim. Então você precisa ir programando a sua mente conscientemente para reagir de outra forma. Então você tem que pré-estabelecer como é que você vai reagir. Então você vai pensar assim, ó. Quando alguém falar algo que não gosto, eu vou deixar pré-programado que eu vou ficar em silêncio. Ou que eu vou sair. Você sabe que sair do ambiente pode ser muito sábio? Porque ficar pode ser que você não tenha força. Pode ser que você não tenha força. A gente aprende isso com o grande José. Todo dia vem a mulher casada, lá no livro de Gênesis, dá em cima dele. Será que se ele ficasse ali, não, será que ele não ia cair? O que José fez? Ele saiu correndo. Correu mesmo. Saiu correndo. Às vezes você tem que sair correndo. Deixar para conversar. Mas isso é algo que você tem que pré-estabelecer, porque na hora você não vai ter a capacidade de decidir. Você tem que criar esse costume. Ou seja, uma nova forma de reagir a provocações. Uma nova forma. Uma nova forma de reagir em todas as situações. Então, outra coisa, tem mulheres que se elas chegou sexta-feira à noite, ela tem que estar em algum lugar com algum homem. Não importa quem. Sexta, sábado à noite, começa a vir aquele negócio. É dia de sair para balada e conhecer qualquer um.
Aí você é alguém que quer abandonar a fornicação. Você tem que pré-programar as suas sextas e os sábados para ter outro clima. Para ter outro tipo de atividade. Se você só tirar aquilo e não colocar algo no lugar, você vai cair. Porque você não está colocando algo no buraco, vai ficar um buraco vazio. Você tem que aprender a criar novos hábitos. Então, se você tinha muito hábito pecaminoso, você tem que aprender a criar hábitos saudáveis, novas diversões. Novas diversões, entende? Novas coisas legais de se fazer. Novas maneiras de se alegrar, de ser feliz. Às vezes você tem que ter até novos amigos. Novas pessoas, novos ares. O falecido reverendo Jay Adams, ele dizia, e eu tendo a concordar com ele, que o novo hábito demora 40 dias para se firmar. Ele vai usar muitas passagens bíblicas que usam 40 como um símbolo de transição. Um símbolo de transição. Então ele vai dizer que os primeiros 40 dias de uma mudança de hábito normalmente são os mais doloridos. São os mais difíceis. São os mais desafiantes. Então, se você, por exemplo, se uma pessoa... Isso também existe no aspecto religioso, sabia? No aspecto religioso. Então, se você está em aflição, vamos lá, você está em aflição. O que você tem que fazer? Orar a Deus. Mas, de repente, você criou um hábito de, se você está em aflição, você vai no boteco se embriagar e ficar com alguém. Ou você vai usar drogas e vai ficar drogado. Essa é a sua forma de lidar com seus problemas. Então, segundo a perspectiva do Jay Adams, demoraria 40 dias de luta intensa, teria um período de transição, até você conseguir firmar aquele novo hábito. Na parte religiosa, se você for católico romano, se passou por um problema, você vai lembrar que você tem que rezar para Nossa Senhora, ou rezar o terço. Só que aí você aprendeu na Bíblia que quando você passa por uma aflição, você tem que orar a Deus. E não deve ter imagens. Mas vai ter um período para você começar a se acostumar com essa nova forma de espiritualidade. Onde você não vê, mas você crê naquilo que você ouviu na sua palavra. É uma nova forma de ser. Se você reparar, a maioria dos hábitos são assim, né? Se você tem hábitos alimentares terríveis, tem um período de transição. Tem gente que é difícil começar até a tomar água. Né? É um hábito, agora eu vou ter que beber água, 2 litros d'água, quem já se viu disso? Mas tem um período de transição. Então eu estou falando isso para animar vocês no seguinte. Quando você começa a caminhar do arrependimento, não desista de cara. Você vai ter momentos de queda, que você vai voltar àquela antiga forma de pensar, que era um hábito. Então vai ter quedas. Mas você tem que perseverar. E quanto mais tempo você persevera, você vai ver que vai se tornando mais natural. Vai se tornando mais natural. Música, forma de se vestir, forma de falar, tudo tem que ser renovado pelo arrependimento. E aí nos versos 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Deus, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. A partir daí, Jesus agradece a Deus por essa graça. Essa graça que nós, que somos arrependidos, temos. Nós vamos entrar mais detalhes sobre isso na semana que vem. Mas eu quero que você saia daqui com esse pensamento sobre essa graça. Essa graça que nós temos de sermos transformados
por meio do arrependimento. E se você está enfrentando dificuldade para se arrepender, lembre-se da graça de Deus e lembre-se que enfrentar dificuldade faz parte do processo de todo mundo. Não é fácil para todo mundo, para ninguém, ter essa nova forma de enxergar todas as coisas. Mas nós temos a graça de Deus. Nós vamos continuar falando sobre isso na semana que vem. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos porque tu nos conduzes ao arrependimento, por sua palavra e pelo seu evangelho. Nos ensine, Senhor, a criar novos hábitos, novas áreas, novos costumes, uma nova forma de adorar a Deus, uma nova forma de lidar com os nossos problemas, uma nova forma de lidar com os nossos sentimentos. Ó Senhor Deus, nos abençoe. Em Cristo Jesus eu oro. Amém.